Olá, meus queridos, eu mais uma vez de volta aqui para a gente finalizar então a segunda parte da lição 133, que diz: Não darei valor àquilo que não tem valor. Jesus está nessa lição nos colocando à frente de critérios para que a gente saiba identificar o que realmente tem valor para nós, para a nossa mente certa, para o nosso verdadeiro ser, o que realmente tem valor para que a gente realmente estabeleça e cumpra a meta do Espírito Santo, que é a gente despertar do sonho, a gente voltar para casa, é a gente voltar para a essência do nosso ser. E eu estava conversando com vocês ali, quem já estava assistindo a primeira parte. Se você ainda não assistiu a primeira parte, assista a primeira parte, porque é bem importante. Eu já vi que em outras lições o pessoal sempre acaba assistindo, tem mais visualizações no vídeo mais curto, que é a da segunda parte, do que da primeira parte, né? Então acho que eu vou começar a fazer o contrário, acho que eu vou começar a gravar a primeira parte com menos conteúdo, deixando mais curtinho, porque é bem importante pegar a sequência, né? Então, se você não assistiu ainda a primeira parte da lição 133, volta aí no YouTube, vai assistir a primeira parte, depois você volta aqui para assistir a parte 2, tá bom? E naquela primeira parte ali, eu senti de falar para vocês que assim, não tem nada demais a gente valorizar as pessoas, valorizar estar com a família. Mas, mais uma vez, como Jesus nos ensina, a família, os amigos, os relacionamentos especiais, na verdade é como se fosse, né, a moldura do quadro. E o que importa pra gente, o que tem valor pra gente é o conteúdo, né? Então, o que vai na mente é a gente estar em paz, porque a gente é grato, né? Estar em paz, mas por um estado da mente que independe de quem tá contigo, independe se tu tá sozinho, independe de se você tem bens materiais ou não, porque pra mente o que tem valor não é nada físico. Então é isso que Jesus está abordando nessa lição. Não darei valor àquilo que não tem valor. Porque, em última instância, o que é um curso em milagres? É a gente voltar para a nossa verdadeira natureza, voltar para a memória da nossa essência, a memória do nosso verdadeiro ser, de quem a gente é de verdade, que é mente, que é pensamento. Por isso que a nossa verdadeira alegria, a alegria que realmente tem valor pra gente, ela é um estado mental, não está atrelado a nada no mundo, a nada que tem forma, a nada efêmero, a nada que acaba, certo? Então a gente vai retornar aqui para essa segunda parte e deixa eu me achar aqui. Opa, apertei no botão errado, saiu do lugar que eu tava. Mas a gente já volta aqui, já já. Então aqui. Então, Jesus estava falando da auréola que o ego usa para proteger as suas metas, né? E que ele usa que a camuflagem do ego é um verniz fino que só pode enganar aqueles que se contentam em ser enganados, né? E as suas metas são óbvias para qualquer um que se dê o trabalho de procurá-las, né? O propósito do curso, então, é que aprendamos sobre essas metas secretas do ego. Jesus nos ensina como nunca deixamos de ser enganados pelo que é sem valor no mundo.
Não importando quantas vezes estudemos esse curso e memorizemos suas passagens, ainda seremos atraídos pelo brilho do externo, da forma. Não queremos aprender o que iria nos ensinar o oposto exato de tudo que nossos egos querem que aprendamos. Em outras palavras, um curso em milagres ameaça a individualidade e o especialismo que constitui nossa existência. Não vemos o que ele está ensinando, escolhendo procurar nossa salvação em outro lugar, como, por exemplo, no sofrimento, como a gente viu ali na parte 1, né? Muitos de nós, mesmo que inconscientemente, a gente acha que a salvação está no sacrifício. Basta a gente ver o quanto a gente valoriza o sacrifício. Mais um valor que a gente dá a coisas ilusórias, né? Tanto que a gente vê valor, essa pessoa é muito valorosa porque ela é muito sacrificada. A gente dá muito valor ao sacrifício. Aqui, o engano é duplo, como diz Jesus. Então, pois aquele que é enganado não perceberá que apenas falhou em ganhar. Ele acreditará que serviu às metas ocultas do ego. Em outras palavras, nós experimentamos a perda e o desapontamento no mundo enquanto acreditarmos estar aqui. A gente sempre vai se desapontar num momento em outro, com uma coisa ou outra, com uma meta ou outra, com um relacionamento ou outro, a gente sempre vai se desapontar. Isso se não diariamente. Se não for você mesmo que está diariamente desapontado com algo, com alguém, com algo que não saiu conforme você queria, ou com alguém que agiu ou deixou de agir diferente do modo como você queria, a gente está sempre desapontado. Porque ainda acreditamos estar aqui, ainda acreditamos ser indivíduos especiais, separados, corpos, personalidade. No entanto, nós não reconhecemos que o ego estabeleceu nossas situações para que falhassem. Né? A gente não reconhece que o próprio ego estabeleceu essas situações justamente para a gente se sentir desapontado. Porque aí a gente culpa os outros por nosso sofrimento, mais uma vez, né? Se perpetuando aquela coisa da gente do inocente com a auréola, né? Do vitimador e da vítima, que sempre sou eu. Eu sou sempre a vítima. Esse é o seu propósito oculto que nós alegremente cumprimos por manter a culpa no lugar. O fato de que eu estou desanimado, desencorajado e deprimido é a prova de que eu existo. O que significa que alcancei as metas do ego, servindo a elas com sucesso enquanto mantenho minha identidade especial. Eu alegremente sofro o desapontamento de valorizar o que não tem valor, porque isso assegura minha existência separada. A prova que estou certo e Deus errado. É buscando o sem valor que eu demonstro que não sou responsável, pois o mundo é visto como me negando a felicidade e a paz que eu mereço. Essa pessoa me trata mal ou abusa de mim, coisa sem a qual eu seria feliz. Em outras palavras, existe sempre algo ou alguém me causando sofrimento e transtorno, me capacitando a usar a face da inocência que diz que os outros são pecadores, culpados, mas não eu.
E isso mais, assim, compartilhando com vocês de novo, assim, que eu tava conversando com a minha filha antes dela sair pra escola hoje, né? Que a gente escolhe se sentir transtornado, a gente escolhe se sentir triste. Quando a gente diz que a gente tá triste porque se sentiu maltratado na escola pelo colega, ou que se sentiu excluído pelo colega, né? E aí ela me diz, eu não me sinto excluída, mas eu fico triste porque fulano exclui fulana e fulana fica triste. Eu falei, mas filha, se tu tem essa consciência de que nada nem ninguém pode tirar a tua alegria ou te dar alegria, a não ser a tua escolha na mente por isso, tu pode ensinar para tuas colegas que estão tristes porque estão se sentindo rejeitadas por outros colegas. Então, vê o que o ego faz. Eu não me sinto triste, não me sinto rejeitada, eu não dou bola para isso, mas eu fico triste porque a minha colega foi rejeitada e ficou triste por isso. Então, o ego coloca 1001 formas pra gente não desconfiar que a gente está se identificando com ele, né? Mas aquilo, nada nem ninguém tem o poder de nos deixar transtornado a menos que a gente escolha. Por isso Jesus está sempre chamando o nosso tomador de decisões. Que a gente fique ciente dessa, vamos dizer assim, eu sempre esqueço essa palavra, né? Mas vamos dizer característica da nossa mente, que é o tomador de decisões, né? E a gente escolhe se sentir transtornado. E a gente escolhe. E mais uma coisa eu disse para minha filha, filha, a gente escolhe o ego. A gente escolhe ficar triste, a gente escolhe ficar com raiva. E Jesus não tá dizendo pra gente que a gente não pode sentir. Que a gente não pode sentir raiva, que a gente não pode sentir medo. Porque se a gente ficar achando que, nossa, a gente como estudante de um curso em milagres, a gente não pode mais se dar o luxo de ficar sentindo raiva, de ficar sentindo medo, de se sentir rejeitado, de deixar que o outro ou uma situação tire a paz da minha mente. Não é por aí. A gente vai escolher o ego, a gente vai escorregar. O que importa é a gente estar consciente de que a gente está escolhendo. Porque se a gente ficar dizendo que a gente não pode tudo isso, a gente está botando para baixo do tapete, transformando em mais sombra ainda, em mais mágoa ainda, a culpa aumenta e a gente não está apto a perdoar. Nem a nós, nem ao irmão, nem às situações, nem ao mundo, nem ao sonho. Então, na verdade, a gente tem que ficar ciente. Escolhi o ego de novo. Tô com raiva. Escolhi ficar com raiva. Escolhi ficar triste. Escolhi sofrer, sentir dor emocional, psicológica ou até física. Mas eu sei que eu tô escolhendo. E que se eu escolhi isso, eu posso escolher diferente no mesmo instante. Né? É só assim que a gente consegue perdoar. Que a gente consegue escolher de novo. Que a gente consegue que o Espírito Santo desfaça o equívoco da nossa mente, desfaça a culpa, desfaça a mágoa, desfaça o medo, a raiva, o ódio. Para que o amor se apresente. Mas a gente não pode continuar dizendo, ai, não posso sentir isso. Não, reconhece que tu tá escolhendo ficar com raiva. Que tu tá escolhendo que o mundo, que as pessoas e que as situações tirem a paz da tua mente. Eu tô escolhendo. Mas eu posso escolher diferente a qualquer tempo. Então, de novo voltando aqui para aquela parte acima que Jesus tinha dito, que aqui o engano é duplo,
pois aquele que é enganado não perceberá que apenas falhou em ganhar, e ele acreditará que serviu às metas ocultas do ego. Mas, embora ele tente manter a auréola do ego com clareza na própria visão, não pode deixar de perceber as suas bordas manchadas e o seu núcleo enferrujado. Existe algo em nós que sabe que nossa vida de ódio e amor especial é uma fraude, porque a culpa nunca vai embora. A culpa não vai embora. A gente acha que projetar a culpa lá fora da mente vai nos livrar da culpa, mas a gente não se livra. Ela permanece, porque ideias não deixam sua fonte, lembra? A gente viu bastante isso ontem. Em outras palavras, a face da inocência não funciona realmente, pois uma parte de nós está ciente das suas bordas manchadas e o seu núcleo enferrujado. Então, quer dizer, a culpa permanece em nossas mentes e gera com sucesso a necessidade de especialismo para que não tenhamos que ver que o problema é o nosso próprio. Os seus equívocos sem efeito lhe parecerão pecados, os seus equívocos dos seus irmãos, tá certo? Os equívocos do nosso irmão sem efeito nos parecerão que é pecado, mas são equívocos, pois olha para essa mancha como se fosse a sua própria e para a ferrugem como um sinal de uma profunda falta de valor dentro de si mesmo. Sim, porque em última instância nós somos o mesmo. Se eu vejo o outro como culpado e sem valor, eu me vejo como culpado sem valor, porque o outro é um espelho de mim. Isso descreve sua culpa. Você tenta estar em paz, buscar a felicidade no mundo e tenta tornar o que é sem valor valioso. No entanto, a busca é fútil e o ego atribui seu fracasso à sua pecaminosidade. Você se sente terrível, não porque não consegue o que queria, mas porque é lembrado da crença ontológica de que matou Deus para conseguir o que queria. É lembrado, né, gente? Tá muito inconsciente isso. A gente sofre os efeitos da mente equivocada nos lembrar, entre aspas, de que a gente matou Deus para conseguir o que queria, né? A culpa lança sua feia sombra de fracasso e falta de valor. Não importando o quão desesperadamente você tente polir a moldura e manter o halo brilhante. Aquele que ainda preserva as metas do ego e as serve como suas, não comete equívocos segundo os ditames do seu guia. Não. Se a gente segue o que o ego nos dita a seguir, ele faz a gente acreditar que a gente pecou. E aqui, gente, é na lição 19, no capítulo 19, na seção 2, se não me engano, a gente tem lá, Jesus faz um comparativo entre erro e pecado. É bem importante, se vocês quiserem dar uma lida lá. Esse guia, o ego, ensina que é um erro acreditar que pecados não passam de equívocos, pois quem sofreria pelos seus pecados se assim fosse? Então, o ego nos faz acreditar que achar que os pecados não são pecados, mas sim equívocos, é arrogância. O ego diz que sua dor e miséria provam que você pecou.
Exatamente, né? Se eu tô sofrendo, não foi porque o tomador de decisões escolheu o professor errado, não. Se eu vivo dor, se eu experiencio dor e miséria, é Deus que está me castigando, eu devo merecer, não é assim? Então, o ego diz que a tua dor e a tua miséria provam que você pecou, e porque o pecado exige punição. Se você fosse sem pecado, você não iria sofrer. Uma variação dessa ideia é encontrada na terceira lei do caos do ego, onde Deus é compelido a acreditar no pecado do seu filho, porque o filho disse a ele que isso é assim. O filho disse a Deus que isso é assim. Então, essa passagem do capítulo 23. A arrogância em que se baseiam as leis do caos não pode ser mais evidente do que aqui. Aqui está um princípio que pretende definir o que o Criador da realidade tem que ser, o que ele tem que responder acreditando nisso. Nem mesmo se considera necessário perguntar a Deus acerca da verdade do que foi estabelecido para que ele creia. Seu filho, o Filho de Deus, pode dizer-lhe, e ele não tem senão a escolha de aceitar a sua palavra ou estar equivocado. Todo percebem a distorção? Ele tem que aceitar a crença do seu filho acerca do que ele é e odiá-lo por isso. Então a gente transformou Cristo, o Filho de Deus, em algo que não existe, e Deus não tem outra escolha a não ser seguir o que o seu filho está dizendo que ele é. Um pecador. Assim, na visão do ego, o pecado é tornado real e além da correção. Essa é uma variação do famoso argumento do John Calvin de que você pode reconhecer a elite, aqueles que Deus ama e, portanto, iria salvar, por suas vidas prósperas e felizes. Suas famílias não ficariam seriamente doentes, não haveria crises ou dificuldades financeiras e tudo iria funcionar. Para Calvin, esses seriam os critérios para identificar a ausência de pecado e saber que Deus amava você, enquanto o sofrimento demonstrava sua pecaminosidade. Na verdade é nisso que o ego faz a gente acreditar. Sim? E assim, vimos ao critério de escolha mais difícil de se acreditar, pois a sua evidência está encoberta por muitos níveis de obscuridade. Esses níveis de obscuridade são as molduras dos retratos do especialismo. Nossas tentativas de vermos no mundo do lado de fora o que não queremos reconhecer que está dentro de nós. E vamos ao quarto critério de Jesus. Se sentes qualquer culpa pela tua escolha, permitiste que as metas do ego se interpusessem entre as alternativas reais. E assim, não reconheces que só há duas, e a alternativa que pensas ter escolhido te parece amedrontadora e por demais perigosa para ser o nada que de fato é. Então, a culpa é o critério final para distinguir o que é valioso do que não é. Sua presença prova que você escolheu o sem valor, pois se você valorizar qualquer coisa nesse mundo como uma fonte de felicidade, paz ou amor, vai se sentir culpado. Jesus precisa que percebamos o quanto realmente somos culpados e que a culpa é a fonte de toda miséria.
Na verdade, aqui, ó, Jesus não tá aqui, gente. Eu não li errado, mas tá faltando palavras aqui. Jesus precisa que a gente perceba o quanto realmente a gente acredita que a gente é culpado. Porque a culpa é a fonte de toda miséria. Nós encobrimos nossa culpa com camadas de obscuridade para negar sua presença em nossas mentes. Tanto que a gente tenta projetar para fora, se livrar dela, né? Dessa forma protegendo o nosso pecado secreto, que a gente acredita que pecou, né? Assim, sempre que buscamos algo aqui como uma fonte de alegria, reencenamos o momento original em que pecaminosamente escolhemos a individualidade do ego contra o amor de Deus, dizendo com efeito: o amor de Deus não é suficiente. Quero meu especialismo em vez disso. E em vez de ser uma parte da criação de Deus, quero ser a primeira causa que se senta no trono da criação como o Criador. Então, em outras palavras, todos nós, como um filho, demos as costas a Deus e escolhemos o ego. É o que a gente acredita que fez. É o que o ego faz a gente acreditar que fez. Mas lembre mais uma vez, nós é que demos poder ao ego, né? Como com os políticos lá, né? A gente quis ser enganado, né? Escolheu ser enganado. Aquele instante de insanidade é recordado sempre que buscamos o especialismo. Mais uma vez, em nível inconsciente. Então, sempre que a gente busca felicidade no mundo e nas coisas, a gente volta para aquele momento ontológico que a gente disse que o amor de Deus não era mais suficiente, que a gente que queria ser a primeira causa e o dono do pedaço, né? E o criador do pedaço. A mensagem aqui, mais uma vez, não é que nós deveríamos nos sentir culpados quando buscamos o que é sem valor, mas que deveríamos reconhecer o que estamos fazendo. A gente justamente busca o que é sem valor para voltar para aquele ciclo que se retroalimenta da culpa. O ego faz a gente pensar, fazer, escolher, se comportar, tudo baseado em coisas que ele sabe que depois a gente vai se sentir culpado, porque é assim que o ego se perpetua. É assim que o sistema do ego se perpetua em nós, é através da culpa. Então, se a gente buscar as coisas do mundo, nós vamos nos sentir culpados. Mas se a gente estiver consciente de que é mais uma estratégia do ego para a gente se sentir culpado, então a gente entrega o Espírito Santo, a correção das nossas mentes, para que tudo que a gente busque aqui tenha um propósito, tenha o propósito do Espírito Santo para o nosso despertar. E não que seja para a gente se enterrar ainda mais aqui. Então Jesus pede que a gente deveria reconhecer o que a gente está fazendo. Se não entendermos que nossa miséria vem da culpa adormecida, não vamos nos sentir motivados a mudar nossas mentes. Pelo fato de encobrirmos nossa culpa, Jesus nos conta sobre o plano do Espírito Santo para desencobrir nossa miséria, para que possamos reconhecer sua causa. E é uma passagem do capítulo 14. O Espírito Santo precisa de um aprendiz feliz, em quem a sua missão possa ser realizada com felicidade. Tu, que és firmemente devotado à miséria, precisas, em primeiro lugar, reconhecer que és miserável e não és feliz.
Primeiro, precisamos reconhecer isso. O Espírito Santo não pode ensinar sem esse contraste, pois acreditas que a miséria é a felicidade. Isso te confundiu a tal ponto. Tu não reconheces que o fundamento do qual depende essa meta não significa absolutamente nada. Tem fé no nada e acharás o tesouro que buscas. Acreditarás que o nada tem valor e valoriza-lo-ás. Um pedacinho de vidro, um montinho de poeira, um corpo ou uma guerra são um só para ti. Muda a forma, mas o conteúdo é o mesmo, né? Pois se valorizas algo feito do nada, acreditas que o nada pode ser precioso e que podes aprender a fazer com que o falso seja verdadeiro. Reconhecer nossa miséria nos permite ser ensinados sobre a nulidade da nossa culpa valorizada. Assim, escolhemos a verdade do mundo, que é a única coisa que tem valor, o perdão, que nos leva da ilusão do medo para a realidade do amor. Jesus leva a lição a um encerramento por resumir. Todas as coisas têm ou não valor, são ou não são dignas de serem buscadas. Seja como for, são inteiramente desejáveis ou não valem o menor esforço para obtê-las. Escolher é fácil, só por causa disso. A complexidade nada mais é do que um véu de fumaça que esconde o fato muito simples de que nenhuma decisão pode ser difícil. O universo físico, para não mencionar o corpo individual, é incrivelmente complicado por definição, para ocultar a simples escolha que nossas mentes fizeram. Nós escolhemos errado uma vez, e antes de podermos mudar nossas mentes, o ego fez um mundo complexo, nos levando a esquecer de que havia uma escolha, esquecendo até mesmo o retrato errado que escolhemos. Nós, em vez disso, nos identificamos com a moldura, o corpo do especialismo, o corpo do nosso especialismo, que impediu o reconhecimento da escolha da mente entre a verdade e a ilusão, o valioso e o sem valor, tornando o retorno à mente quase impossível. Lembre-se dessa passagem do texto detalhando como as nuvens de complicação do ego obscurecem a simplicidade da resposta. Como poderia existir uma outra forma de se resolver um problema que é muito simples, mas foi obscurecido por escuras nuvens de complicação feitas para manter o problema sem solução? Sem as nuvens, o problema emergirá em toda a sua simplicidade primitiva. A escolha não será difícil, porque é absurdo quando visto com clareza. O que ganhas aprendendo isso? Vamos voltar lá. Todas as coisas têm ou não valor, são ou não são dignas de serem buscadas. Seja como for, Jesus diz, são inteiramente desejáveis ou não valem o menor esforço, né? Então, a complexidade nada mais é do que um véu de fumaça que esconde o fato muito simples de que nenhuma decisão pode ser difícil. O que ganhas aprendendo isso? Jesus pergunta. Muito mais do que apenas te permitires fazer tuas escolhas com facilidade e sem dor. O ganho real é nosso retorno ao céu. Uma vez que percebermos que essa decisão contém nossa felicidade, a escolha por Deus é inevitável, pois quem poderia escolher contra a alegria? E Jesus volta ao tema importante de alcançar Deus por escolher contra o ego.
O próprio céu é alcançado com mãos vazias e mentes abertas. Por que quando a gente entra na sala de aula com Jesus, a gente tem que entrar de mãos vazias e mentes abertas, né? Que vem sem nada para tudo achar, reivindicando tudo como seu. Essa declaração antecipa uma adorável passagem da lição 189. A maneira de atingirmos o céu é esvaziarmos nossas mentes de todos os pensamentos egóicos, desfazendo o que é negativo. Lembre-se de que um curso em milagres não se focaliza no positivo, o amor de Deus, mas em vez disso em liberar as interferências à lembrança desse amor. Nós abandonamos o sistema de pensamento do ego ao qual nos agarramos tanto e nossas mãos vazias ficam livres para receberem a dádiva do céu. E Jesus então nos convida a hoje tentar alcançar esse estado, deixando o auto-engano de lado, com uma honesta disponibilidade para só dar valor ao que é verdadeiramente valioso e real. E o professor Kenneth diz então, que a gente está sendo solicitado a praticar a auto-honestidade, deixando de lado a auto-ilusão de que queremos voltar para casa, pois continuamente valorizamos o que é sem valor. Individualidade, especialismo, julgamento. Observe a si mesmo conforme atravessa o dia, vendo como o ego tenta estabelecer sua sabedoria em julgar o que é melhor. E como ele tenta provar que você não pode confiar em ninguém, pois as pessoas estão sempre falhando com você. Uma vez que nada funciona direito, nossos julgamentos sobre os outros e o mundo são justificados. Porque é óbvio que isso não vai dar certo, porque era óbvio que tal pessoa não ia fazer do jeito que eu queria, porque nada do que eu planejo dá certo. É isso. Observe a si mesmo conforme atravessa o dia, vendo como o ego tenta estabelecer sua sabedoria em julgar o que é melhor e como ele tenta provar que você não pode confiar em ninguém, pois as pessoas estão sempre falhando com você. É muito claro, gente? Para repetir, observe como você busca o que é sem valor, em oposição ao que é valioso. A honesta disponibilidade de que Jesus fala. Praticar essa honestidade significa pedir a Ele para ser nosso guia através do dia. Você vai saber que escolheu contra Ele quando ficar zangado, culpado, deprimido, julgador, condenador, Porque a gente não só julga, a gente julga e já condena junto, Você vai saber que o escolheu quando liberar esses pensamentos egóicos. Quando abrir mão, gente? Liberar parece algo às vezes meio distante da gente. Quando a gente abrir mão, quando a gente desistir dos pensamentos egóicos, de julgamento, de ira, de culpa, de depressão. Então, Jesus nos pede que nos nossos 2 períodos de prática prolongados a gente utilize 15 minutos para cada um com esses pensamentos. Não darei valor àquilo que não tem valor e só busco o que tem valor, pois é só isso que desejo achar. E antes de articularmos essa declaração e dizê-la com real significado, o professor Kenneth diz, precisamos primeiro reconhecer como não o fazemos. Precisamos examinar nossas mentes o dia todo, nossa disponibilidade honesta para como buscamos continuamente o que não tem valor. Qualquer coisa envolvendo um julgamento contra os outros ou até uma sugestão de especialismo é inerentemente sem valor. Portanto, pedir ajuda a Jesus para olhar para tudo de forma diferente nos permite mudar do sem valor para o valioso.
Tendo pedido ajuda para buscar o que tem valor verdadeiro, nós temos a garantia de encontrá-lo. E Jesus nos pede: então recebe aquilo que espera por todo aquele que alcança, sem cargas, a porta do céu que se abre à medida que ele vem. Se começares a te permitir colecionar alguns fardos inúteis, ou acreditar que vês algumas decisões difíceis à tua frente, se rápido em responder com esse simples pensamento: não darei valor àquilo que não tem valor, pois o que tem valor pertence a mim. Você pode se recordar dessa declaração anterior do texto. Tu não tens ideia da tremenda liberação e paz profunda que vem de encontrar a ti mesmo e aos teus irmãos totalmente sem julgamento. É muita leveza, muita liberação, é muita paz. Você já experimentou? Julgamentos são as cargas desnecessárias às quais Jesus se refere. Quando você começar a fazer julgamentos sobre si mesmo e aos outros, pare tão rapidamente quanto puder e pergunte se você realmente quer as consequências de tais pensamentos sem valor. Decisões difíceis também resultam de termos valorizado o que é sem valor. No entanto, nenhuma decisão pode ser difícil aqui, porque não existe aqui. A única decisão verdadeira é a escolha da mente entre o ego e Jesus. O que poderia ser mais simples? Escolher Jesus libera o investimento do ego em estar certo. E quando você volta sua atenção à decisão no nível da forma, automaticamente vai saber a coisa mais amorosa a se fazer. Nós certamente precisamos tomar decisões enquanto estamos no corpo, mas nossos professores amorosos as tornam sem esforço, pois elas gentilmente seguem da decisão da mente certa. Portanto, quando tais decisões são problemáticas e a ansiedade, depressão e culpa as rodeiam, você sabe que escolheu o professor errado. O pedido de Jesus é simples nesse ponto. Solte a mão do ego e segure a minha. A dificuldade se segue apenas quando você resiste ao seu simples pedido. Esse é o seu sinal de que você mais uma vez viu o mundo como sem valor ou com valor, útil ou prejudicial. Uma percepção realmente sem valor. Reconhecendo a necessidade de voltar para a mente, você se lembra de que só o que tem valor nesse mundo é aprender a escolher Jesus como seu professor e guia. Perdoar ao invés de condenar. Uma escolha que você agora alegremente faz. Que a gente possa escolher por Jesus. Que a gente possa escolher soltar a mão do ego e segurar na sua mão. Tão forte que a gente, no instante santo, conseguir esquecer de segurar a mão do ego. Esquecer do ego. Como se ele nunca tivesse sequer aparecido em sonhos. Uma feliz prática, meus amores. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.